Olá, paz do Senhor Jesus a todos os professores, professoras da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. Você aí que está nos assistindo no canal ADC Educacional, novo canal voltado para o ensino da Palavra de Deus aqui da nossa igreja, se inscreva no nosso canal. Dúvidas, sugestões, dizer de onde você está nos assistindo, coloque aí nos comentários. Quer mandar um abraço para a tua sala aí, coloque aí também, como combinado, todo final de aula nós lemos, certo? Dá aquele like, que isso o YouTube entende que é relevante. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas e também compartilhe aí os vídeos com os professores da tua igreja. Temos aula aí para todas as faixas etárias, desde as criancinhas até os adultos. Então compartilhe aí com os professores da tua igreja e com os contatos, grupo de WhatsApp. Isso aí vai nos ajudar a levar a palavra de Deus, né, a mais pessoas, né? Estamos aí então na terceira lição do nosso trimestre. E aí, professor, você tem gostado aí dessa lição? A história do povo escolhido quase que caiu, mas não caiu. É muito boa. Eu, assim, estou, professor, amando mesmo. Tanto a do trimestre passado, como essa aqui, que é a continuidade. Que maravilha, que maravilha. Dei ali para os nossos adolescentes a primeira e segunda aula e foi, assim, um espetáculo. Eles conhecem muito bem a história, então fica um bate-papo legal dentro da sala. Olha só, um parabéns aí para a CPAD, acertou em cheio. Vamos lá então, a lição de número 3, e o título da lição é Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Legal. E a leitura bíblica em classe fica em Êxodo 33, de 7 a 11, e Deuteronômio 31, de 1 a 8, como sempre falo. Leia aí com seus alunos, isso aí é bom, que vai ambientalizar eles com o assunto do dia, né? E a mensagem diz assim: o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Números 27, 18. Olha só aí, eu achei bem interessante essa parte aí, professores, né? Que é um homem competente. Um homem competente. Então, Josué não foi chamado ali porque era bonitinho, não, porque ele era competente. Foi um dos grandes líderes aí, né? Se espelhou em Moisés e foi ele que conduziu o povo para entrar aí na Terra Prometida. E depois nós vamos ver aí, né, as lições, continuação dessa, 4 aí, o quão importante foi Josué para o povo de Israel, certo? Nós temos aí os objetivos da lição, que são 3, né? O primeiro é ensinar que Deus estabelece lideranças para servir e cuidar do seu povo. O segundo é expor o legado espiritual da liderança de Moisés para o povo de Israel. E o terceiro é destacar que lideranças humanas precisam se submeter a Deus e serem fiéis a Deus, conforme o exemplo de Moisés e Josué. Então, olha só, essa lição é importantíssima aí, professores, que ela vai nos ensinar como liderança e vai também ensinar os nossos alunos aí, né, a ter uma base para quando eles se tornarem líderes. E vai demorar? Não. Olha só, professores, eu tenho aí adolescentes que eu liderei, que já são líderes de adolescentes, que já são líderes de jovens, uns que já estão casados, com filhos, outros aí já ingressando na vida ministerial aí, já galgando, né, pastorear alguma igreja. Olha só, o tempo voa, né? Vamos colocar o exemplo aqui, ó. Eu estou aqui na Assembleia de Criciúma, de Deus em Criciúma, já vão fazer 15 anos, certo? Então, quando eu comecei aqui, assim que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar com adolescentes aqui. Se eles estivessem ali perto dos 15, eu já está com 30, né? Então, olha só como que voa, né? Voa. Então, hoje nós vamos preparar os nossos alunos aqui para daqui poucos anos para frente. Imagina, no máximo
5 anos eu acredito que eles já vão estar aí envolvidos, né? Alguns, outros não, mas vamos que vamos. A dinâmica aí é legalzinha também. Então, essa dinâmica aí é a dinâmica da ilha deserta. Por quê, né, professores? Nós vamos falar muito sobre o trabalho em conjunto, trabalho em equipe, a importância deles trabalharem em equipe e a importância deles escolherem boas pessoas para a equipe deles. Não adianta eu escolher ruim. Na mensagem ali, Deus não fala para Moisés, vai lá, chama Josué porque ele é competente. Então nós temos que ter na nossa equipe pessoas competentes, comprometidas e que querem fazer. E eles já têm que aprender de agora. E essa dinâmica é legal. Certo? Então, esse aqui é um exercício simples, tá? E muito comum entre os setores de RH. Nessa dinâmica, é preciso aplicar um questionário pequeno aos participantes, solicitando que respondam as 3 perguntas simples. Então, supondo que você esteja perdido numa ilha deserta, qual o colega do seu grupo você gostaria que estivesse com você? Você vai dar papel e caneta para o seu aluno e ele não vai, eu escolho fulano. Não, ele mesmo vai escrever. Então tá, eu escolheria aqui fulano, 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 fulano. E aí também eles têm que colocar o porquê, tá? Eles colocar o porquê dessa escolha. Não sei, não. Por que você está escolhendo essa pessoa aí, né? Supondo que você esteja perdido numa ilha deserta, né? Então, vai colocar isso aí, repetiu. Supondo que você precise organizar um evento, qual colega você escolheria para dividir essa tarefa? Então, a primeira pergunta repetiu ali, a segunda ali você vai colocar, né? Supondo que você precise organizar um evento, qual colega você escolheria para dividir essa tarefa? E aí ele vai também, né? Então, numa ilha deserta, na tarefa, e tem mais uma outra aqui, que eu vou deixar nos slides aí, tá? Foi algum erro de configuração que eu fiz aí, repetiu as primeiras perguntas, certo? Então, é importante orientar ali os alunos, né, para que as respostas não contenham apenas nomes dos colegas, mas também uma justificativa, né? Cada pessoa preencherá o seu cartão sem identificar o autor, tá? Então, eles não precisam aí de identificar aí quem é, tá? Vamos lá, então. E aí, após finalizado, é necessário colocar os questionários dentro do envelope. E aí, o coordenador, você, né, da dinâmica, pedirá, então, que todos se sentem numa roda e apresente as suas justificativas para as escolhas, sem citar os nomes dos colegas, certo? Então, beleza. E aí, você vai pegar e falar assim, por que você levaria as 3 pessoas para as pessoas que você escolheu, né? As 3, as pessoas que você escolheu para a ilha deserta. Eu levaria porque um faria isso, outro aquilo, tal, sem falar os nomes. Para organizar um evento, quem? Fulano porque é responsável, outro porque é trabalhador, e aí eles vão dar ali as respostas, e aí vocês vão pegar e falar assim, tá vendo como é importante, né, o trabalho em equipe, como é importante você escolher também pessoas certas, e foi o que Deus mostrou, e Moisés, como um grande líder, escolheu também, e aí Josué também escolhe Caleb, e assim vai indo. Vamos descobrir então a introdução da nossa lição, né? Então vai falar aqui sobre as características de Moisés, que ele era um bom líder, né? Que foi escolhido por Deus, tal. E aí também que ele estabelece um código de ética em Israel de parâmetros de culto ao Senhor. Por quê? Porque o povo do Egito já vinha de uma terra de idolatria, que adorava outros deuses, então eles estavam assim meio perdidos. E aí Deus estabelece ali os 10 mandamentos e instrui Moisés também, né, a fazer ali um tabernáculo e tudo mais, para que eles adorem somente ao Deus de Israel, não adorem outros deuses, né? E aí também outro grande líder que desenvolveu no deserto foi Josué. Ele sempre acompanhava Moisés e deu continuidade ao seu legado, adentrando o povo à terra prometida. Então também aí nós vemos aí também na introdução que Josué sempre esteve com Moisés em tudo. Ele foi treinado, né? Ele foi treinado por Moisés. E aí depois Deus, né, escolhe Josué e aí Moisés
termina de fazer o treinamento e passa ali todo o governo, né, do povo ali de Israel, peregrinando para a terra prometida, sabendo ele que não entraria nessa terra. Então, olha só, professores, como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado de confiança, que esteja alinhado com os nossos propósitos, que esteja alinhado com a gente, olhando na mesma direção, né? E pessoas que venham agregar. Então, já é importante você aí fazer novos líderes para ser o seu sucessor, né? Então, que vá que precisa aí do Senhor em outro lugar. Então, você já tem uma pessoa ali treinada. E eles têm que também andar com pessoas ali que sejam alinhados com eles, e aí também eles já procurando, né? Procurando se adequar, ter um treinamento e aprender para também exercer aí uma função dentro do reino de Deus, dentro da igreja que vocês congregam, né? Tópico 1, então, aí a liderança de Moisés. Então, o ponto 1 aí do nosso tópico 1 é Moisés, um grande líder. Então, aqui diz que Moisés foi um grande homem de Deus escolhido, né? Um grande líder aí, e Deus preparou Moisés, professores, durante 80 anos, 40 anos no Egito, né? E aí depois ele sai, fica mais 40 anos ali no deserto, né? Então, tudo isso aí foi uma fase em que Deus foi preparando ele. Então, para que os nossos adolescentes sejam líderes futuramente, eles já têm que estar sendo preparados de agora. E o que nós temos que falar para eles? Que eles não têm que ter pressa, eles não têm que estar afobados, o que eu vou fazer? Não, agora é o momento de aprender. Moisés aprendeu por 80 anos, eles vão aprender em muito menos tempo, né? Em menos tempo, aí, muito menos. E aí então, mas eles têm que se preparar, têm que andar com boas pessoas, pessoas que vão influenciar, pessoas que vão ensinar a palavra de Deus, tem que estudar a palavra de Deus e tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Nós vemos aí nas nossas leituras anteriores que Moisés, ele era um homem que tinha uma liderança forte, exercia uma liderança sobre o povo, mas ele era temente e também ele tinha uma conexão com Deus. E toda liderança tem que ser assim. Ele tem que ter aptidão em liderar, mas quando se trata do reino de Deus, ele tem que ter uma conexão com o dono do reino, né? E aí, quando finalmente estava apto a liderar o povo escolhido, Deus chamou para a grande missão. Qual foi essa grande missão? Libertar o povo de Israel do Egito. Então, nós aprendemos ali nas lições anteriores que ele está lá no Monte Horebe, Deus fala com ele, e aí ele volta, pega a esposa, filhos, e volta para a terra do Egito. E aí lá junto com o irmão Arão, e aí ele vai desenvolvendo ali a liderança, né? Além de ser temente a Deus, Moisés teve coragem para enfrentar a tirania de Faraó. Por que, professores, que ele teve essa coragem para enfrentar a tirania, né? Vamos colocar ali o cinismo de Faraó, né? O desdenho de Faraó, porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus falou que seria com ele em tudo, né? Deus seria com ele. Então, ele pegou e enfrentou Faraó, e tudo que Deus tinha falado com ele, ele falou para Faraó, falou, se não fizer assim vai acontecer isso. Nós estudamos na primeira lição, sobre as 10 pragas aí do Egito, né? Então, como foi tudo? O Faraó não obedeceu, né, a ordem de Deus dita através de Arão e Moisés. O que acontece? Quando o povo de Israel sai do Egito, o Egito estava destruído, né? Detonadaço. Então, olha só, ele poderia ter liberado o povo de Israel, né? E aí ia perder os escravos? Ia, mas ele dava o seu jeito ali, né? Ia atrás de outros escravos, ou colocava o povo mesmo para trabalhar, mas ele preferiu desobedecer a ordem do Deus de Israel, acabou com o Egito e ainda perdeu os escravos, né? Então, olha só, mas Deus sabia que tudo isso iria acontecer, né?
Por isso que Deus já deixou tudo desenhadinho para Moisés, ó, você vai e faz assim. E quando, olha, nós temos que falar para os nossos adolescentes, quando o líder ele é temente a Deus, ele tem a conexão com Deus, Deus fala e ele só replica. Ele não se preocupa. Quer fazer, filho? Faz. Não quiser, você vai ter com Deus e vamos que vamos. Então, essas qualidades aí de estar conectados aí com Deus são importantes apenas para as pessoas, não são importantes apenas para as pessoas em posição de liderança. Nós que somos cristãos devemos inspirar no exemplo, né, de Moisés e procurar desenvolver nossas vidas essas mesmas qualidades. Então, para ter as características de Moisés, temente a Deus, né, em comunhão com Deus, obediente, não é só para quem quer ser líder, mas é aquele que quer ser filho, é aquele que quer morar no céu. Então, né, todos nós temos que ter as qualidades de Moisés aí na nossa vida, né? O ponto 2 do nosso tópico 1 é o trabalho em equipe. Então você vê aí, né, professores, que quando Moisés vem, liberta o povo do Egito, ele já estava trabalhando com Arão. Porém, a demanda de problemas do povo de Israel era enorme. Ele passava o dia inteiro ali resolvendo problemas do povo. E aí ele não conseguia coordenar. E aí o sogro dele chega lá, Jetro, e fala assim, olha, meu amigo, você está todo errado, cara. Você está aí resolvendo o problema aí e está perdendo o restante das coisas. Você não vai aguentar fazer nada tudo sozinho. Você não vai aguentar. Senão daqui a pouco você morre aí, né? Daqui a pouco você tem um piripaque aí e morre. E a mesma coisa, professores, nós como líderes, e já temos que ensinar os nossos adolescentes que isso aí não é só para a vida cristã, não só para a liderança dentro da igreja, mas para a liderança na vida. Ele tem que ter equipe. E Jetro fala para ele, não, pega a gente aí para trabalhar com você, cara, senão você não vai aguentar. E aí começa a delegar. E aí o que ele faz? Ele faz equipes de 1.000, de 100, de 50, de 10 e põe o pessoal para cuidar. Os problemas mais complexos ele resolvia, mas problemas assim, de menor importância, esses que eles colocou para coordenar o povo, já resolvia. Então para ele era só mesmo ali o chumbo grosso, o restante aí o pessoal resolvia, e aí ele começou a ter uma qualidade de vida melhor, ele começou a ter mais tempo para resolver o que realmente ele tinha que resolver, não perdia tempo com poucas coisas, né? Então nós temos, professores, que ter uma equipe junto com a gente e ensinar os nossos adolescentes a ter uma equipe e delegar. Você delega funções e cobra. E aí, como que tá? Eu não sei, ensina a fazer, tem que ter a forma correta de cobrar, vamos junto, sabendo, né, que nós lidamos com voluntários, então você tem que ter ali uma liderança firme, porém você tem que saber o tom de cobrar, você tem que trazer a sua equipe junto contigo, você tem que ser a tua equipe junto contigo motivada. Então é isso aí, ensinamos aos seus adolescentes. E já coloque, né, aquele que você vê ali que já tem uma aptidão para liderar alguns grupos, ó, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo, e aí você vai, e aí, como que tá? Não, cara, vamos aí, vamos junto e tal, e aí vai indo, né? Então aí nós já falamos sobre essa questão. Então o ponto 2 aí é a formação da identidade e da espiritualidade do povo, né? Então, os israelitas haviam saído recentemente de um longo período de escravidão de uma nação idólatra, né? Por isso era preciso que Deus tratasse o povo e ensinasse as leis de acordo com a sua vontade. Então, durante a jornada no deserto, o povo recebeu a lei do Senhor, aprendeu a adorá-lo, e esse também foi o legado do ministério de Moisés. Por meio dele, Deus instituiu o povo escolhido a andar justamente e guardar os seus estatutos. Então Deus viu ali que tinha problemas com idolatria, tinha problemas com má conduta, né? Tinha problemas de violência, tinha vários problemas ali que vinha decorrente da não instrução do povo, de eles não ter uma liderança, de eles estar sendo escravizado. Então, olha só, professores, nós vemos aí
a importância de o povo ter uma liderança para não se perder, por que que você é líder, por que que você está fazendo novos líderes, por que que os adolescentes que você está ensinando hoje têm que aprender a ser um líder e têm que aprender também a ser submisso. Por que que Deus coloca pastores na igreja? Porque para direcionar o povo, porque sem uma liderança o povo se perde, e o povo de Israel ali dentro do Egito estava perdido, e eles vêm para o deserto a fim de entrar na terra que Deus tinha prometido, cheio desses vícios, né? Desses problemas, dessas inconsistências, irregularidades, e aí Deus olha e fala assim, opa, peraí, eu preciso de instituir lei aqui para que as coisas comecem a correr de uma forma certa. Era assim uma loucurada ali. Então, olha só, aí Moisés sobe para o monte, e aí Deus pega, entrega para ele ali, né, os 10 mandamentos, 2 pedronas. Imagina esse homem descendo com essas pedras aí, né? Então, aí nós vemos aí então, né, o ponto do nosso tópico 2, os 10 mandamentos. Então, obedecendo a voz do Senhor, ele subiu onde? No Monte Sinai, e recebeu as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos escritos no próprio Deus. Então está lá em Êxodo 31, 18 ali, já começar a ler, mas está tudo aí também nos slides, você pode passar aí para os seus adolescentes, né? Então, esses ensinamentos aí era para orientar, né, sobre a conduta, né, em relação com Deus e em relação com o próximo, né, professor? Então, Deus ele viu ali a necessidade de ter uma diretriz de o povo se comportar com Deus e de o povo se comportar entre eles. E aí nós vemos aí os 10 mandamentos. Então, não adore outros deuses, não faça mais de escultura, não use o nome de Deus em vão, guarde o sábado, respeite o pai e a mãe. Então, olha só aí, não só problemas em relação aí à questão com Deus, mas também nós temos aí relação familiar. Honra o seu pai e a sua mãe. Então tinha gente ali, professor, que estava desobedecendo o papai e a mamãe. Não mate, então tinha assassino ali no meio, né? Não cometa adultério, então tinha ali um outro que estava fazendo o que não devia fazer, né? Procurando ali pessoas que não poderiam, né? Tendo relações com, né? Então não cometa adultério. Então, se Deus falou para não cometer adultério, é porque tinha adultério. Não roube, então tinha gente surrupiando, e aí vai lá, não fala mal de ninguém, não inventa coisa dos outros, onde tem, né, muita gente, sempre vai ter um ali que vai falar demais, então ali, ó, que mandamento top, não cobice a casa do outro homem, né, então não fique de olhinho aí na esposa do teu amigo, é dele, então olha só aí, Deus instruindo Moisés a instruir o povo, olha só as coisas que estavam acontecendo ali, né? Então, além desses mandamentos, aí o Senhor entregou a Moisés diversas orientações, professores, e revelações também, leis e estatutos que estão registrados em um conjunto do que? De 5 livros, que é o que, professores? É o Pentateuco, né? Então, chamado pelos judeus o livro da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. E aí nós temos aí, que eram os livros da lei, e nós vemos que o povo de Israel, então, as crianças ali, os pais colocavam no templo para poder aprender a palavra de Deus, aprender a lei, que eram os 5 livros, né? O Pentateuco. E eles sabiam de cor isso aí, né? Os talmidim ali ficavam junto com os rabinos e eles sabiam de cor o Pentateuco, que não era dividido por capítulos e versículos. E eles estudavam tanto as leis que eles sabiam de cor isso aí. Olha só o quão importante para eles era a lei do Senhor. E aí Deus fala, né? Se vocês obedecer e fazer o que está escrito na minha lei, vocês serão abençoados. E conosco, professores, hoje não é diferente. A gente tem que falar para os adolescentes, filhão, você quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Vamos aqui, ó. Você quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Tudo que você colocar a mão,
prospere. Eu não estou falando questão só financeira, eu estou falando assim, de efetividade. Tudo que aquela pessoa faz é bom. Não, pode largar na mão ali do fulano que ele é bom. É isso, é estudando e temendo e obedecendo a Deus. Aquele que obedece a Deus e tem um contato com o Pai, Deus tem prazer em abençoar. É isso aí, professores. Entendeu? Isso é que a gente tem que passar para os nossos adolescentes. Vamos correr então aqui. Então, além do Senhor, orientou e formou a identidade do povo de Israel. Por quê? Eles não tinham identidade, mas a partir do momento que eles passaram a cumprir a palavra de Deus, eles tinham o quê? A identidade do quê? De servos de Deus. E é isso que nós temos que ter também, tá, professores? Identidade de servos de Deus. A ordem para a construção do tabernáculo. Então, a fim de estabelecer a adoração. Então, eles tinham que ter um local para adorar a Deus de forma santa e agradável no meio do povo de Israel. Então, Deus ordenou a construção de um tabernáculo, um local para eles fazerem os sacrifícios, prestarem cultos lá, né? Então, talvez alguém questione, como eles poderiam fazer algo assim no meio do deserto? O povo saiu do Egito levando muitos despojos, o quê? Algumas coisas, em algumas interpretações são restos de coisas, mas o que aconteceu foi o que sobrou de toda a devastação lá, eles pegaram. Então eram ouro, pratas, tecidos nobres, madeiras de lei e tudo mais, né? Então o povo saiu do Egito levando, né, muitos despojos. Sabendo disso, Deus pediu uma oferta especial de diversos materiais, com o objetivo de construir o tabernáculo. Então Deus pede uma oferta e eles ofertam aquilo que Deus, né? Deus não falou assim, vocês vão, né, passar a ser escravizados, tá? Mas quando sair, vocês vão levar riquezas. Essas riquezas que estavam com ele, Deus pede para que eles ofertem a fim de fazer ali um tabernáculo para eles adorar, render sacrifício a Deus. Então aí o tabernáculo deveria ser construído de acordo com a orientação divina. Cada detalhe da construção, objetos sagrados e roupa dos sacerdotes deveriam ser executados de acordo com o plano de Deus. Deus foi revelando ali a vontade, toda a forma do templo, como que ele queria, né? Dessa tenda sagrada, para que o povo... Então eles estavam em movimento, eles conseguiam, né, carregar essa tenda, não era um templo fixo. Então tudo foi confeccionado, o tabernáculo foi erguido em cerca de 1 ano, né, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, olha só, eles saem do Egito, e aí, depois de 1 ano, eles já tinham ali o local para oferecer, né, culto a Deus. Então, a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, né? Assim Deus habitou e atuou no meio do seu povo. Então eles tinham ali, né, que representava a nuvem que acompanhava eles, né? Era a presença de Deus, de dia trazendo sombra para eles, e aí vinha maná, água, e à noite claridade, e aquecia ali no frio do deserto. Então o nosso ponto 3 e último aí, Josué, o fiel aprendiz, né? Então ponto 1 do nosso tópico 3, então Josué, o fiel aprendiz, né? Josué foi alguém que sempre esteve junto de Moisés, desde o momento de guerra. Então, para tudo ele estava lá, ele era um parceiro. Então, professor, eu tiro essas lições aqui, elas nos ensinam muito e também nos ensinam a ensinar os nossos adolescentes. Olha só, Josué era pau para toda a obra, estava ali junto com Moisés para tudo, e Deus escolheu ele. Então nós temos que ter ali aquela pessoa junto com a gente. Tem aquela liderança que não está muito empenhada. E hoje eu não posso. Hoje eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho compromisso. Já descarta, pega alguém que esteja junto, forme aí um adolescente para trabalhar junto com você. Eu sem ter aprendido isso aqui, mas pela misericórdia de Deus, tive sempre uma pessoa do meu lado. Hoje ele já bateu as asas aí, foi para outro canto, mas foi um menino que sempre me ajudou, e foi bênção de Deus, né? Então, o texto bíblico relata que Josué era um moço aprendiz de Moisés, e após o libertador de Israel falar com Deus
face a face na tenda da presença e sair, volta ao acampamento israelita, e Josué permanecia na tenda. Josué era pau para toda a obra, né? Portanto, é evidente que Josué foi influenciado pela liderança de Moisés. E essa influência nós temos que exercer. Nós temos que exercer essa influência sobre os nossos adolescentes e eles têm que ser influenciados e influenciar outras pessoas. Então, passe para vocês, têm que ser influenciador dentro de casa, na escola, no colégio, no bairro. Hoje aí não está na moda aí ser digital influencer, eles vão ser aí um influencer, vocês têm que ser um influencer. E foi isso aí. Moisés influenciou Josué e Josué influenciou aí, né, os muitos aí em que ele liderou. A mentoria de Moisés, né, então ajuda Josué na formação pessoal espiritual. Então ele era um grande líder e um grande homem de Deus. Josué era um dos espiões que foram observar a terra prometida e voltou com um relatório positivo, confirmando, né, e confiando na promessa de Deus. Então, olha só aqui, professores, para a gente acelerar aqui para encerrar nossa aula, né? Olha só, foram 12. 10 voltou, a terra é boa, mas tem uns gigantes lá, tem muralha, deixa quieto. E ele não, a terra é boa, mana leite, tem mel, a terra é boa, é fértil, e vamos, Deus de Israel é conosco, e nós vamos. E aí, ele também, além de ele ser otimista, ele deu ânimo, né, para que Moisés fosse, né, e como que eu posso dizer aqui, incentivasse, animasse o povo. O líder, o bom líder é aquele que incentiva, é aquele que vê assim que está tudo perdido, mas ele vai, não, vamos junto, está difícil, mas Deus é conosco, é aquele que motiva a sua equipe. Um bom líder é um agente motivador, certo? Então Moisés, mesmo sendo um grande líder, não pôde entrar na terra prometida. Nós temos aí essa questão ali, né, de quando ele era só para ter falado na rocha, ele bate com o bastão e mais algumas outras coisas ali, né, ele teve a consequência dessa desobediência e não entrou na terra prometida, porém, ele a avistou, tá? Ele avista a terra prometida e ele vê ali que Deus tinha algo grande. Ele não ia herdar essa terra, mas que o povo que ele conduziu iria. Então, o milagre ali da água jorrar aconteceu, pois era uma extrema necessidade do povo de Deus. O povo ali, gente, eles presenciavam um milagre atrás do outro. Imagina no deserto jorrar água de pedra, Jesus amado, era um milagre atrás do outro, né? Então Deus permitiu a Moisés apenas observar e ver de longe a beleza da terra, né, que ele prometeu que entregaria ao seu povo. Então ele não entrou, mas ele viu e viu que a bênção de Deus era boa para todos, né? Então, que nós não possamos, né, professores, só ver as bênçãos, mas que nós possamos desfrutar. Mas para desfrutar nós temos que estar na vontade de Deus. E Deus tem muitas bênçãos para os nossos adolescentes, porém eles têm que estar na vontade de Deus e no querer de Deus para que eles desfrutem dessa bênção, para que eles desfrutem da promessa de Deus, né? Então esse episódio de vida de Moisés deixa claro, né, as nossas ações têm consequências diante de Deus e dos homens. Então tudo que nós fazemos, obedeceu, nós colhemos bênçãos, desobedeceu, nós colhemos a consequência das desobediências, que é dificuldades, maldição e tudo mais, né? Então, reconhecendo aí que o tempo dele já estava passando, chegando ao fim, Moisés põe Josué diante do povo e encoraja a liderar a nação de Israel. Assim, Moisés deixou bem claro para todo o povo que Josué seria o seu sucessor. A liderança de Moisés foi transferida para Josué, que deu continuidade à grande missão de levar o povo de Israel, né, a Canaã. Então ele já sabia que ele não iria entrar. E aí ele viu que já estava próximo, então ele sabia que os dias dele já estavam se findando, e ele faz a transição e abençoa, né, Josué para ser aí o grande líder de Israel, né? E aí nós vamos ver aí nas demais lições o que aconteceu aí, né, quando
Moisés morre e Josué assume aí, né? Então a liderança de Moisés foi muito significativa para a história de Israel. Ele foi o libertador, né? Ele foi aquele que foi usado para libertar o povo de Israel. Ele foi uma pessoa que Deus usou para tirar os hebreus, né, do Egito para guiá-los rumo a Canaã. Durante essa jornada, Deus usou Moisés para transformar o povo de Israel na nação organizada com leis cíveis, né? Então, eles estavam todos bagunçados, porque não tinham a liderança. Moisés impõe essa liderança, conduz o povo e Deus ajuda, e aí ele deixa tudo redondinho, mastigadinho, para Josué só pegar a bênção, né? Acima de tudo, né, ele ensinou a lei de Deus ao povo e instituiu a adoração, segundo a orientação do Senhor. A missão é de liderar o povo de Israel após a partida de Moisés foi, né, entregue a Josué. Certinho então, meus irmãos? Então vamos encerrar aí a nossa lição de hoje, né? Meu desejo aí é que Deus abençoe a sua aula, que Deus, através da sua vida, forme muitos e muitos Josués aí, né? Que você seja um Moisés na vida de muitos Josués aí na tua igreja, na tua congregação, na tua cidade. Amém? Que Deus te abençoe então e até a próxima aula. Um abraço!